As I heard Tiago's introduction, À medida que eu ouvi a introdução do Tiago, I heard those words of following in the footsteps of Dr. Sproul. eu ouvi aquelas palavras de seguir os passos do Dr. Sproul. And every time I hear those words, E toda vez que eu ouço essas palavras, I am reminded of what Paul said. eu me lembro daquilo que Paulo disse. I stand before you in fear and trembling. Eu estou diante de vocês com temor e tremor. But it's my joy to be with you and to be here Mas é o meu prazer estar com vocês, estar aqui, and to be talking about this very important moment, e falar a vocês sobre esse importante momento, the 500th anniversary os 500 anos, o aniversário de 500 anos, of Luther posting the 95 Theses to the church door. De Lutero ter colocado aquelas 95 teses na porta da igreja. The last statistic that I saw A última estatística que eu vi had Protestants numbered at 500 million across the globe. falava que protestantes eram cerca de 500 milhões em todo o mundo. Now we know that within that number of the visible church, Nós sabemos que dentre esse número da igreja visível, there is another number of the invisible church. existe um outro número da igreja invisível. But this movement of Protestantism Mas esse movimento de protestantismo was started 500 years ago, começou 500 anos atrás. as Luther had the boldness and the conviction À medida que Lutero teve a ousadia, a convicção to contend for the truth of God's word. para lutar e sustentar a verdade da palavra de Deus. We love celebrating this moment. Nós amamos celebrar esse momento. Up at Ligonier, we have been celebrating this moment all year long. Lá na Ligonier, na Flórida, a gente tem celebrado esse momento durante o início do ano até agora. But we're not interested in only looking back. Mas a gente não está interessado apenas em olhar para trás. We are interested in looking ahead. Nós queremos olhar adiante de nós. Every generation of the church needs reformation. Toda geração da igreja precisa de reforma. We heard last night how there was a contending for the truth in the early centuries. A gente ouviu ontem à noite como havia uma luta pela verdade nos primeiros séculos. Before the pages of the New Testament were finished, Antes das palavras do Novo Testamento serem terminadas, false teaching and a distortion of the gospel made its way into the church. o ensino falso e uma distorção do evangelho acabou adentrando a vida da igreja. And every age has its challenges. Então toda geração tem os seus desafios. And so as God raised up reformers in the 16th century, Então, à medida que Deus levantou reformadores no século XVI, we pray that God would raise up the next generation of reformers. nós também oramos para que Deus levante a próxima geração de reformadores. And one of the most encouraging things that I've seen about this conference E uma das coisas mais encorajadoras que eu tenho visto nesta conferência, is actually, and I do not mean to offend you, e eu não quero ofender vocês pelo que eu vou dizer agora, is not what's happening in this room. não é o que está acontecendo aqui neste lugar, nesse recinto. It's what's happening in those rooms over there with the teenagers and the youth. É o que está acontecendo naquelas outras salas com os jovens, com as crianças, com os adolescentes. And so as we celebrate the Reformation, Então, à medida que a gente celebra a reforma, we pray for this next generation, a gente ora pela próxima geração, that they may contend for the truth. para que eles possam lutar pela verdade. 50 years ago, God raised up this ministry, Há 50 anos atrás, Deus levantou esse ministério. and may God continue to use this ministry E que Deus continue a usar esse ministério to equip His church. para equipar a igreja. We're talking about the 95 Theses, Nós vamos falar sobre as 95 teses. but Luther would not want us to talk about those Mas Lutero não gostaria que nós falássemos sobre elas apart from looking to God's Word. a parte da palavra de Deus. Luke chapter 18. Então abra sua Bíblia em Lucas capítulo 18. I'll be reading at verses 9, or start at verse 9 through verse 14. Eu vou começar no verso 9 e vou ler até o verso 14. For those of you that are pastors in this audience, Para aqueles de vocês que são pastores aqui nesse público, nesse salão, I'm going to pass along one word of advice from Dr. Sproul to you. eu vou lhes dar uma palavra de conselho que o Dr. Sproul costuma dar.
He says that when you preach a text, Ele diz: quando você prega um texto, find the drama in the text encontre o drama no texto. and preach the drama. E aí pregue o drama. It's not hard to find the drama in this text. Não é difícil encontrar o drama nesse texto. What is painted for us here is a very vivid picture. O que nos é pintado aqui é uma imagem muito vívida. A tale of two men, A história de dois homens, opposites. opostos. They have opposite prayers, Tinham orações opostas and they have opposite postures. e posturas opostas. And as we find at the end of this text, E o que nós encontramos ao final desse texto, they have opposite ends and conclusions. eles têm também conclusões e finais opostos. So let's look to God's word. Então vamos olhar para a palavra de Deus. He, or Christ, also told this parable to some who trusted in themselves that they were righteous and treated others with contempt. Two men went up into the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee, standing by himself, prayed thus: God, I thank you that I am not like other men, extortioners, unjust, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week. I give tithes of all that I get. But the tax collector, standing far off, would not even lift his eyes to heaven, but beat his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. I tell you, this man went down to his house justified, rather than the other. For everyone who exalts himself will be humbled, but the one who humbles himself will be exalted. Diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. One of these men is very sure of himself. Um dos homens aqui olha para si mesmo como muito pequeno, He tem muita certeza de quem ele é, perdão. presumes before God himself. Ele se exalta diante do próprio Deus. And it's probably not too much for us to read into this text E provavelmente não é exagero nós enxergarmos nesse texto that this man thinks he can manipulate God, que esse homem pensa que ele pode manipular Deus, that he can dictate the terms to God. que ele pode ditar os termos para Deus, dizer como as coisas têm que ser. This man is incredibly self-righteous. Esse homem tem autojustiça muito forte, muito presente. I'm so glad I'm not like these people. Eu estou tão feliz, estou tão contente que eu não sou como os demais. We get the impression that he is giving a very dramatic prayer in the temple. A gente recebe aqui desse texto a impressão de que ele tem uma oração muito dramática no templo. He is supposed to be praying to God. Ele deveria estar orando a Deus, He's probably performing for everybody in the temple. quando na verdade ele provavelmente está fazendo uma performance aqui para todo mundo que está no templo. And as he makes himself out to be so much better than others, E à medida que ele se coloca como muito melhor do que os outros,
he sees a tax collector. ele vê um cobrador de impostos. Now, let's give this Pharisee a bit of a break. Vamos dar uma folga aqui, quebrar um galho desse fariseu aqui. Maybe he had to pay his taxes that morning. Talvez ele teve que pagar as taxas naquela manhã, os impostos naquela manhã. That was a joke. Essa foi uma piada, tá? And he sees that tax collector, and instead of talking about other people, E ele vê aquele cobrador de impostos, e ao invés de falar sobre outras pessoas, he says, I'm better than that man there. ele fala, eu sou melhor do que aquele homem ali. As if to say, aren't you fortunate, God, to have me? É como se ele estivesse dizendo, Senhor, o Senhor não é sortudo de ter alguém como eu? And then we see what he trusts in. E aí a gente vê aquilo no qual ele confia. He immediately turns to what he does. Ele logo se volta para aquilo que ele faz. Now, in fairness to him, these are things that God commanded. Temos que ser justos aqui, ele fala algumas coisas que Deus ordenou. These are things that we are to do out of God's word. Nós temos que fazer a partir da palavra de Deus. But he uses these works Mas ele usa essas obras to manipulate God. para manipular Deus. And he was part of a religious system, E ele fazia parte de um sistema religioso, the Pharisees, os fariseus, who tried to manipulate God. que tentavam manipular Deus. We know every time we see the word Pharisees in the Gospels, Nós sabemos, todas as vezes que nós vemos a palavra fariseu nos evangelhos, we know exactly how they're going to act. nós sabemos exatamente como eles vão agir. We know the words they're going to say before they come out of their mouth. Nós sabemos as palavras que eles vão dizer antes de saírem da boca deles. They consider themselves to be righteous. Eles se consideram justos. And truth itself, truth personified in the person of Christ, E a verdade personificada em Jesus was standing right in front of them, está diante deles and they wanted nothing to do with it. e eles não queriam nada a ver com a verdade. And they pushed Christ out of their midst, E eles empurraram Cristo para longe do seu meio and they pushed Christ onto the cross. e empurraram a Cristo em direção à cruz And they rejected the truth. e rejeitaram a verdade. And then we see this tax collector. Aí a gente vê esse cobrador de impostos. See how there is a contrast of his posture. Veja como há um contraste da sua postura. The first thing we see about him A primeira coisa que a gente vê desse cobrador de impostos is that he's standing far off. é que esse publicano ele está longe. Now that could be self-preservation. Pode ser uma preservação da sua própria vida, entendeu? He takes money from all these people. Ele pega dinheiro das pessoas o tempo todo. He's better off being discreet. Então é melhor que ele seja discreto quando ele vai ao templo. But that's not what's going on here. Mas não é o que está acontecendo aqui. He does not at all presume to stand before God. Ele não se coloca de maneira soberba diante de Deus. Ele não se considera digno de estar na presença de Deus. He knows that his best place Ele sabe que o melhor lugar para ele is to have some distance between him and God. é ter alguma distância entre ele e Deus. And then we see more of his posture before God. E nós vemos mais da sua postura diante de Deus. He's not looking out at the other people to see them Ele não está olhando para as outras pessoas like the Pharisee. como o fariseu. He has an audience of one, Ele tem o público de um. and he's lifted his eyes toward heaven. E o seu público é para ele que é dirigida a sua oração. And then, as a clear sign of his humility and repentance, E como um sinal claro da sua humilhação e dependência, he beats his breast. ele bate no seu peito. He knows who he is, Ele sabe quem ele é. and he knows who God is. E ele sabe quem Deus é. And he has a very simple prayer. E ele tem uma oração muito simples. God, be merciful. Deus, ser propício. One of the texts that comes out of the Reformation
um dos textos que surge na Reforma, from the Anglican Church, da Igreja Anglicana, is the Book of Common Prayer. é o livro de oração comum. And you need to look up old versions of the Book of Common Prayer. E você tem que olhar para as versões mais antigas do livro de oração comum. And there are prayers for storms at sea. E existem orações para tempestades no mar. And the Anglicans love long prayers. E os anglicanos amam orações longas. Very formal, Muito formal. very flowery language. Inclusive uma linguagem muito floreada, assim, muito rebuscada. And so the prayer for storms at sea is flowery. Então, essa oração para tempestades no mar é bem floreada. Very long. Muito longa. They might want to just simply stop praying and actually do something about the storm. Eles talvez devessem parar de orar e fazer alguma coisa em relação à tempestade. But they're too busy praying the long prayer. Mas eles estão muito ocupados fazendo a longa oração. But every once in a while, the Anglicans can be practical. Mas às vezes os anglicanos podem ser muito práticos. And so they have short prayers for storms at sea. Então eles têm orações curtas para tempestades no mar. Are you ready? Estão prontos? God be merciful. Deus, se propício. Have mercy. Tem misericórdia. It works Funciona for a storm at sea. no meio da tempestade no mar. And it is the only prayer a sinner can make. E é a única oração que um pecador pode fazer. We have no standing before a holy God. Nós não temos condições de ficar na presença de um santo Deus. We say in America especially sometimes, we come to God with empty hands. Nos Estados Unidos a gente diz com frequência que a gente vem a Deus de mãos vazias. Nothing to offer. Nada a oferecê-lo. That's actually not true. Não é verdade isso. We come with blood on our hands. A gente vem com sangue nas nossas We come mãos. with sin in our hands. Nós nos achegamos a Ele com pecado nas nossas mãos. We not only stand before God with nothing to offer, A gente não está diante de Deus com nada a oferecer. we stand before God in our sin. Nós estamos diante de Deus com o nosso pecado. God, be merciful Deus, se propício. to me, a sinner. A mim, pecador. And Jesus says, only one of these men went home a righteous man. E Jesus diz que só um desses homens foi para casa justificado. Only one of these men were justified, Só um deles foi justificado. and it was not the Pharisee. E não foi o fariseu. It was the one who understood the holiness of God Foi aquele que entendeu a santidade de Deus and the utter, total sinfulness of humanity, e a pecaminosidade tão nefasta da humanidade. and pled before God for mercy. E rogou a Deus por misericórdia. And this humbled one, E esse homem humilhado, humilde, and repentance is humbling. e arrependimento é assim, é humilhante. The repentant heart is a humble heart. O coração arrependido é um coração humilde. And this humble one was exalted. E esse humilde foi exaltado. And for all of these efforts of the Pharisee to exalt himself, E todas essas atitudes do fariseu de se exaltar they resulted in nothing. resultaram em nada. 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 And he was brought low. E ele foi humilhado. And on the day of judgment, E no dia do juízo, the wrath of God a ira de Deus would be poured out upon him. será derramada sobre ele. And he would know that he does not dictate the terms before a holy God. E aí ele saberá que ele não dita os termos diante de um santo Deus. And he would be truly humbled. E ele seria então verdadeiramente humilhado nessa situação. It's not too difficult Não é muito difícil to draw a straight line from this text to Martin Luther. de fazer uma relação entre esse texto e Martinho Lutero. In fact, as Luther himself read texts like this, Na verdade, à medida que Lutero lia textos como este, he saw this playing out right before his very eyes. isso parecia um filminho que estava diante dos olhos dele. Luther's day and the 95 Theses themselves Nas próprias 95 teses de Lutero, is a tale of two men, nós vemos ali uma história de dois homens, a tale of two churches, uma história de duas igrejas, a tale of two ways. uma história de duas ages,
Ways. De dois caminhos, uma história de dois caminhos. And we see it right at the beginning of the 95 Theses. E a gente percebe isso logo no início das 95 teses. Now, how many of you have read the 95 Theses? Quantos de vocês já leram as 95 teses? That's a lot more than I thought. É mais pessoas do que eu imaginava. This is the document that started everything. É o documento que começou tudo. This is your birthright. Esse aqui é a sua certidão de nascimento. Why haven't all of you read this? Por que que nem todos leram essa certidão de nascimento? So here's what's going to happen. Então, olha o que vai acontecer. You're going to be in heaven someday. Um dia você vai estar lá no céu. And remember, we will have a lot of time on our hands in heaven. E lembra que lá a gente vai ter muito tempo nas mãos. And one of these days you're going to be walking around Aí um desses dias você vai estar andando por lá and you're going to bump into Martin Luther. e você vai encontrar com Martinho Lutero. And he's going to start a conversation with E you. ele vai começar a conversar com você. And he's going to say, "So, what did you think of my 95 Theses?" Aí ele vai perguntar: o que você achou das minhas 95 teses? I'm here to help. Eu estou aqui para ajudar você. Read his 95 Theses Leia as 95 teses. so you won't be embarrassed before Martin Luther. Para que você não fique com vergonha diante do Martinho Lutero. Our sins will be forgiven, Os nossos pecados serão perdoados, but we can still embarrass ourselves. mas a gente ainda pode se envergonhar. October 31st, 1517 comes at the end of probably one of the most intense decades of Luther's life. 31 de outubro de 1517 surge no final da década mais, provavelmente a década mais intensa da vida de Lutero. If Luther were to describe the decade from 1505 to 1517, the years from 1505 to 1517, Se Lutero pudesse descrever os anos entre 1505 e 1517, né, próximo de uma década aí, he would say fear, ele provavelmente resumiria em uma palavra: medo. a kind of terror that is felt in your very bones Um tipo de terror que é sentido nos seus próprios ossos and eats you from the inside out. e te come de dentro para fora. The German word is Anfechtung. A palavra alemã é Anfechtung. We would say anxiety A in gente English. talvez traduzisse por ansiedade. We would say a deep soul struggle. A gente poderia dizer que era uma luta profunda de alma. It all started with a thunderstorm. Tudo começou com uma tempestade. Luther was traveling and a thunderstorm broke out. Lutero estava viajando e aí surgiu essa tempestade. And usually Luther is very smart, E normalmente Lutero é muito esperto, muito inteligente. but in this instance maybe not so much. Mas nesse episódio acho que não foi tão esperto assim. Because when the thunderstorm broke out, Porque quando surgiu a tempestade, he went under a tree that was sitting on top of a high hill. ele foi para ficar debaixo de uma árvore que estava no topo de um morro. And he grabbed a rock. E ele segurou uma rocha. He thought God had unleashed the very heavens to take his soul. Ele achava que Deus tinha soltado todos os poderes dos céus para pegar a sua alma. He thought he was the single target of the storm. Ele achou que ele era o único alvo dessa tempestade. And he cried out to God for mercy. E ele então pediu a Deus por misericórdia. But he would never appeal directly to God. Mas ele nunca falava diretamente com Deus. He was a child of his age, Ele era um filho da sua época, a child of his church. um filho da sua igreja. And you use the saints to get to God. E você usa os santos para se achegar a Deus. The saints are the mediators. Os santos eram os mediadores. And so Luther says, "Help me, Saint Anne." Então ele fala assim: Santa Ana, ajuda-me. She comes to us from legend Ela vem a nós a partir de lendas, as the mother of Mary. como a mãe de Maria. Now, never mind that Scripture never gives us her name. Tudo bem que a Escritura nunca fala o nome da mãe de Maria. That didn't stop the medieval Catholic Church from naming her Isso não impedia a Igreja Católica Medieval de dar nome para a mãe de Maria and making her a saint. e torná-la uma santa. And she was the patron saint of miners. E ela era a santa padroeira de mineradores. And this was Luther's father, E esse aqui, o pai de Lutero, era a assim. copper miner. Ele era um minerador de cobre.
And his family home would have had a shrine to Saint Anne. Então a sua família, né, lá, a sua casa, dos seus pais, certamente teria ali um santuário para Santa Ana. Many of you may have come out of Roman Catholicism. Muitos de vocês talvez vieram do catolicismo romano, And many of you may have friends and family members who are still in Roman Catholicism. e muitos de vocês têm amigos e familiares que ainda estão no catolicismo romano, And you're all too familiar with the family shrine and the saints. e vocês estão muito familiarizados com os santos em casa e toda a devoção a eles. And when Luther needed help, E quando Lutero precisava de ajuda, he turned to Saint Anne. ele foi até Santa Ana. And Luther thought, like the Pharisee, E Lutero pensou, assim como o fariseu, that you made a deal with God. que você fazia um acordo com Deus. If you do certain things, Se você fizer certas coisas, God will do certain things. Deus vai fazer outras coisas. You must act Você precisa agir to get God to act. para que Deus então haja em seu favor. And so Luther says, Então Lutero diz assim: help me, Saint Anne, and I will become a monk. ajuda-me, Santa Ana, e eu me tornarei um monge. Now, that's not a good place to be, making a deal with God. Não é um bom lugar de se estar quando você está fazendo um acordo com Deus. But God was more gracious to Luther than he deserved. Mas Deus foi mais gracioso para com Lutero do que ele merecia. And Luther survived the thunderstorm. E Lutero sobreviveu à tempestade. And he went to Erfurt and he became a monk. E ele foi para Erfurt e se tornou um monge. And he thought somehow as a monk he could reach God. E ele achou que talvez como monge ele poderia se aproximar mais de Deus, alcançar a Deus. He was striving to please God. Ele estava sempre se esforçando, lutando para agradar a Deus. And every step forward, E cada passo adiante que ele dava, 2 steps back. parece que ele dava 2 para trás. And the more he was striving to please God, E quanto mais ele se esforçava para agradar a Deus, the greater the distance grew. parece que maior era a distância entre ele e Deus. At one point, Luther is going to say this: Em um determinado momento, Lutero vai dizer o seguinte: love the God of righteousness. ame o Deus da justiça. I can't love this God. Eu não consigo amar esse Deus. I hate this God Eu odeio esse Deus, of righteousness. esse Deus de justiça. This God of righteousness who demands of me what I cannot do. Esse Deus de justiça que exige de mim o que eu não consigo fazer. Now, Luther looked to his church, Lutero olhou para a sua igreja, and the church should have had the solution, the answer, e a igreja deveria ter a resposta, a solução para o problema dele. but it did not. Mas ela não tinha. In fact, it did not even have the problem right. Inclusive, a igreja não só não tinha solução, ela não tinha sequer noção correta do problema. Not only did they not have the right solution, Isto é, não tinham simplesmente a solução, they didn't even understand the true problem. eles nem entendiam direito o problema. And so Luther was utterly disillusioned in his church. Então Lutero ficou muito desiludido com a igreja. He was sent to Rome on a pilgrimage, Ele foi enviado para Roma numa peregrinação, the holy city. a cidade santíssima. This would get him settled. Isso aí ia resolver os problemas dele. It's the opposite. É o oposto. Luther gets there and sees something out of Pilgrim's Progress scene of Vanity Fair. Ele sai de lá frustrado, é como se ele tivesse visto a Feira das Vaidades do livro Peregrino, de John Bunyan. The holy city was a mockery of God. A cidade santa era uma grande zombaria de Deus. And Luther leaves Rome disillusioned. E Lutero deixa Roma desiludido. Then he starts studying theology. Aí ele começa a estudar teologia. And again, it's 1 step forward and 2 steps back. E novamente, é um passo para frente, 2 para trás. Because his church believed, Porque a sua igreja cria, the medieval Roman Catholic Church a igreja católica romana medieval, believed that our problem was sins in the plural, quantity. era que o nosso problema eram pecados no plural, isto é, a quantidade deles. And so the solution is merits, Então a solução eram os méritos, good works, isto é, boas obras, in the quantity. na quantidade delas. And the good works E aí as boas obras must outweigh the bad works. têm que ser mais pesada do que as más obras. And there are some people who have more good works than they need. E tem pessoas que têm mais boas obras do que eles precisam.
And these are the saints. E esses são os santos. This is Mary, Isso aqui é Maria, full of grace. cheia de graça. Understand that as a quantity. Entenda isso como quantidade, era assim que eles enxergavam. She has so much grace Ela tem tanta graça dentro de si that it's in a treasure chest in heaven. que tem um tesouro lá no céu de méritos. And we can appeal to those righteous deeds of the saints. E a gente pode então apelar, pedir, rogar que esses méritos dos santos nos sejam dados. Indulgences As indulgências is based on the quantity of sins and the quantity of merits. é baseado na quantidade de pecados e na quantidade de méritos. And here's what's worse. Então, e ouça o que é pior. Purgatory. Purgatório. Purgatory was a distraction. Purgatório era uma distração. It was a distraction from our true problem. Era uma distração do nosso problema real. Everybody else besides Luther Todo mundo, além de Lutero, thought their problem was purgatory. achava que o problema deles era purgatório. The problem for their dead relatives was purgatory. O problema dos seus parentes mortos era o purgatório. We need to shorten that time so we can get to heaven. A gente precisa encurtar esse tempo para que a gente se achegue ao céu. So they feared purgatory. Então eles tinham medo do purgatório. They feared the wrong thing. Eles temiam a coisa errada. Our problem is not O purgatory. nosso problema não é purgatório. Our problem is hell. Nosso problema é inferno. Our problem is we stand under the wrath of a holy God. O problema é que nós estamos diante da ira do Santo Deus. And no amount of good works in this lifetime, E nenhuma quantidade de boas obras nesta vida, and no amount of years in purgatory, e não tem quantidade de anos no purgatório, will satisfy the wrath of holy God. vão satisfazer a ira do Santo Deus. And Luther knew this. E Lutero sabia disso. Luther knew that our problem was we are a sinner. Lutero sabia que o nosso problema é que nós somos pecadores. Not just our sins, O problema não é que nós temos pecados. but I'm a sinner, Luther would say, at the root, Lutero diria que nós somos pecadores na raiz, at the very core of my being. no cerne do meu ser. And the church did not understand that. E a igreja não entendia isso. And if you do not have the problem right, E se você não sabe direito o problema, you're not going to have the solution right. você não vai ter a solução correta para ele. And this is Luther struggling. Isso aqui é Lutero, então, lutando. He is literally a deserted man. Ele é literalmente um homem abandonado, passando pela peregrinação. He feels isolated from his church. Ele se sente isolado da sua igreja And he knows he's separated from God. e ele sabe que ele está separado de Deus. And prior to 1517, E antes de 1517, and prior to those events right around 1517, e antes dos eventos que culminaram em 1517, Luther saw no solution. Lutero não via qualquer solução. And so he struggled. Então ele lutou. And so he was in fear. Então é por isso que ele estava em constante temor. If we look at the church, Se você olhar para a igreja, we see that they're not struggling. nós percebemos que ela não estava lutando. They have been distracted. Eles tinham se distraído. They're just like this Pharisee. Eles eram igual esse fariseu aqui. They list how better they are than other people. Eles listavam quão melhores eles eram do que outras pessoas. They list the things they do, Eles listavam como as pessoas são, as coisas que eles faziam. and they presume before God. E eles então colocavam isso diante de Deus de forma arrogante. And they try to manipulate God. E eles tentavam manipular Deus. Just before the 95 Theses, Logo antes das 95 teses, Pope Leo X o Papa Leão X, loved art. ele amava arte. And so he hired someone to paint the ceiling of his church. Ele contratou alguém para pintar o teto da sua igreja. This was not just any ceiling painter. Não era um pintor de teto qualquer. His name was O Michelangelo. nome dele era Michelangelo. And Michelangelo does not come cheap. E Michelangelo custa caro. Very expensive if you're building a building and you want Michelangelo to paint it for you. Se você está construindo um prédio e você quer que Michelangelo pinte, vai custar muito dinheiro.
And Leo X had exhausted the church's treasury. E o Leão X, ele tinha esgotado os tesouros da igreja, a riqueza da igreja. Meanwhile, up in Germany, Ao mesmo tempo, lá na Alemanha, there is a bishop named Albert. existe um bispo chamado Alberto. He's the bishop of Mainz. Ele é o bispo da cidade de Mainz. And he wants to add another bishopric. E ele quer um outro papel de bispo, um outro local de bispo. But this was against church law. Mas isso era contra a lei da igreja. So he needs to appeal to the Pope. Então ele tem que apelar ao Papa para ter controle sobre um outro bispado. And they strike a deal. E aí eles fazem um acordo. But now Albert needs to raise the money to pay for this. Mas agora Alberto tem que levantar dinheiro para pagar isso aí. So in enters a monk named Tetzel. E aí entra um monge chamado Tetzel. And Tetzel and Albert came up with an indulgence sale. E o Alberto, o bispo, e o Tetzel, eles vieram com a ideia de vender indulgências. And this was an unprecedented indulgence. E essas eram indulgências sem precedente. This would get your dead relatives out of purgatory. Essas indulgências iam tirar os parentes mortos do purgatório. And you could keep yourself from purgatory. E você podia, inclusive, passar direto daqui para o céu, sem passar pelo purgatório. By purchasing a piece of paper. Simplesmente por comprar um pedacinho de papel. This frustrated Luther. Isso frustrou muito Lutero. He saw in this an attack on the souls of the people of God. Ele viu isso como um ataque às almas do povo de Deus. In fact, Luther wrote a letter Na verdade, Lutero, inclusive, escreveu uma carta to Albert. para Alberto de Mainz. And on October 31st, E em 31 de outubro, he posted a copy of the 95 Theses to the church door. ele colocou uma cópia das 95 teses na porta da igreja. And he also sent a copy to Albert E ele enviou uma cópia para Alberto, on that same day. naquele mesmo dia. And he wrote Albert a letter. E ele escreveu uma carta para o Albert, And this is what he said. para o Alberto. E ele disse o seguinte: These poor souls believe essas pobres almas creem that if they were to purchase these letters of indulgences, que se elas comprarem essas cartas de indulgência, they would have salvation. eles teriam salvação. Luther says, "Oh, great God." Ele disse: ó Deus grandioso. And then he says to Albert, Aí ele diz a Alberto: souls committed to your care almas comprometidas ou colocadas debaixo do seu cuidado are being directed to death. estão sendo dirigidas à morte, levadas à morte. He says, what a horror, Ele diz: que horror isso, what a danger to a bishop. que perigo para um bispo, If the gospel is silenced se o evangelho for silenciado and he only permits the clamoring of indulgences. e ele simplesmente permite esse clamor das indulgências. And then Luther ends the letter with this question, E aí ele termina a carta com uma pergunta: but what can I do? mas o que eu posso fazer? He was just a monk Eu só sou um monge in an obscure university, numa universidade obscura, in an obscure town. numa cidade obscura, simples, Germany. pequena, na Alemanha. What can I do? O que eu posso fazer? You know what Luther did? Sabe o que Lutero fez? He took up his pen Ele pegou a sua caneta and he wrote the 95 e Theses. escreveu as 95 teses. And on his way out of the Augustinian monastery at Wittenberg, E aí, ao sair do monastério agostiniano, lá em Wittenberg, he grabbed a hammer ele pegou um martelo and a nail. e um prego. And he walked about 2 kilometers E ele andou cerca de 2 quilômetros down the cobblestone streets of Wittenberg. pelas estradas de Wittenberg. And he walked up to the church doors of the Schlosskirche, the castle church. E ele chegou à porta da igreja do castelo And he posted the 95 Theses. e colocou as 95 teses. He contended for the truth. Ele lutou pela verdade. One of the mottos of the Reformation Um dos lemas da reforma is out of darkness, light. é das trevas, luz. Luther knew firsthand
the darkness. Lutero sabia de primeira mão o que era estar nas trevas. And remember, he's a parish priest. E lembra, ele é um pastor de paróquia, né? Ele é um sacerdote de paróquia. He's responsible for their souls. Ele é responsável pelas almas deles. And he saw them chained in darkness. E ele os viu amarrados, acorrentados à escravidão das trevas. This is not only an academic theologian looking for a debate. Então, não era simplesmente um teólogo acadêmico buscando um debate. This is a pastor who is in a struggle for his life. Esse era um pastor que estava lutando pela sua própria vida. And in the struggle for the life of the church E lutando pela vida da igreja and the gospel. e o evangelho. Well, let me read a few of these 95 theses to you. Deixa eu ler algumas dessas 95 teses para vocês. Just as we see in Luke 18 a tale of two men, Assim como vemos em Lucas 18 uma história de dois homens, the first two theses as primeiras duas teses are a tale of two churches, é uma história de duas igrejas, a tale of two ways. há uma história de dois caminhos. The first thesis: Primeira tese. when our Lord and Master Jesus Christ said, repent, he intended that the entire life of believers should be repentance. Quando nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo disse arrependei-vos, ele tinha a intenção de que toda a vida dos fiéis fosse de arrependimento. This is the key word. Essa é a palavra-chave. If we go back to Matthew chapter 4, Se a gente voltar para Mateus capítulo 4, this is Jesus' sermon. esse é o sermão de Jesus. We say in English that the Cliff's Notes versions of a text. No comparison. I don't know. The nutshell version. Essa aqui seria, digamos assim, a versão compacta do Evangelho. Of Jesus' message is this: A versão compacta da mensagem de Jesus seria a seguinte: repent. arrependei-vos. This is the tax collector in Luke 18, Esse é o publicano de Lucas 18, beating his breast batendo no seu peito and pleading for mercy before God. e clamando por misericórdia diante de Deus. There is one way that will lead a sinful humanity to God, and that is through repentance. Existe um único caminho de levar um pecador até Deus e esse caminho é de arrependimento. The Puritan Thomas Watson O puritano Thomas Watson, said that if anyone gets to heaven, ele diz que se qualquer pessoa for levada ao céu, faith and repentance are the two wings that get us there. fé e arrependimento são as duas asas que nos levam até lá. Now, over the next year or two, Durante o próximo ano ou dois, 1517, 1518, 1517, 1518, we're going to see Luther develop the doctrine of justification by faith alone. nós vamos ver Lutero desenvolvendo a doutrina da justificação pela fé somente. It's not here in the 95 Theses. Ela não está aqui nas 95 teses. He is not quite there at justification by faith alone, Ele ainda não chegou em justificação pela fé somente. but he is getting repentance. Mas ele está entendendo o que é arrependimento. Understanding the concept of repentance. Ele está entendendo o conceito de And arrependimento. that's where he's starting. E é assim que ele começou. First thesis is the first way, Então, a primeira tese é o primeiro caminho. repentance. Arrependimento. Here's the second thesis. Segunda tese. The word repentance cannot be understood to mean the sacrament of penance or the act of confession and satisfaction administered by the priests. A palavra arrependimento não pode ser entendida como sendo o sacramento da penitência ou o ato da confissão e satisfação administradas pelos sacerdotes. The church is wrong. A igreja está errada. The church is wrong on this fundamental point of repentance. A igreja está errada nesse ponto fundamental de arrependimento. And it's turned it into penance. E ela transformou o arrependimento em penitência. It makes it things we do. Ela transforma o arrependimento em coisas que nós fazemos. This is from 1518 in the Heidelberg Catechism. Isso aqui está em 1518 no Catecismo de Heidelberg. Listen to this. Escute. That person is not righteous who does many works, A pessoa não é justa por fazer muitas obras, but who, apart from works, mas que, à parte das obras, believes much in Christ. crê muito em Cristo.
Now that's 1518. Isso é 1518. But back in 1517, Mas de volta a 1517, Luther knew this much. ele sabia isso. All of these works will not satisfy the wrath of holy God. Ele sabia que todas essas obras não satisfariam a ira do Santo Deus. Back in Heidelberg, De volta a Heidelberg, he says this, ele diz o seguinte: the law says, do this, and it is never done. a lei diz, faça isto, mas nunca é feito. Grace says, A graça diz, believe in this one. creia nesta uma pessoa, Solus Christus. solus Christus. Believe in this one, and everything has already been done. E aí tudo já terá sido feito. That's where Luther is in the 95 Theses. É isso que Lutero tinha entendido nas 95 teses. Let me mention just a few more. Deixa eu mencionar algumas outras teses. Thesis number 56 says this. Tese 56 diz o seguinte: The treasures of the church are not sufficiently named or known among the people of Christ. os tesouros da igreja não são suficientemente nomeados ou conhecidos entre o povo de Cristo. Can you hear the tragedy in those words? Você consegue entender a tragédia nessas palavras? This church that should be preaching the gospel Essa igreja que deveria estar pregando o evangelho doesn't even know the gospel não entende o evangelho. and is not teaching the gospel. E aí, obviamente, não está ensinando o evangelho. The church should know better, A igreja devia saber. and people suffer. E as pessoas sofrem por causa disso. This is the first century. Esse é o primeiro século. This is Jesus weeping over Jerusalem. Lembra Jesus chorando por Jerusalém? Oh, Jerusalem, Jerusalem. Jerusalém, Jerusalém. How often I would gather you together. Quantas vezes quis eu reunir vocês? But there were vipers, Mas haviam víboras, the Pharisees, os fariseus. and they promoted a false gospel, E promoveram um falso evangelho. and they distorted the gospel, E distorceram o verdadeiro evangelho. and they led the people astray. E desviaram as pessoas do caminho. This is what Luther saw in his own day. É o que Lutero viu no seu próprio dia, nos seus próprios dias. At the very end of the 95 Theses, Lá no finalzinho das 95 teses, we have these two ways again. nós temos novamente esses dois caminhos. Theses number 92 and 93. Teses 92 e 93. Number 92 says, away then with all those prophets who say to the people of Christ, peace, peace, and there is no peace. Então, fora com todos aqueles profetas que dizem ao povo de Cristo, paz, paz, quando não há paz. This is a quote from Jeremiah. É uma citação de Jeremias. If it was true in the 16th century, Se era verdadeiro no século XVI, it was true in the 1st century, e era verdadeiro no primeiro século, and it was true in the 7th and 6th centuries BC. e era verdadeiro nos sétimo e sexto séculos antes de Cristo. False prophets. Falsos profetas. Peace, peace. Paz, paz. Do these things, perform these things, Façam essas coisas, realizem essas coisas, and you'll have peace with e God. você vai ter paz com Deus. No, you won't. Não, você não vai ter. There will be no peace there. Não vai ter paz lá. Then in number 93, Luther says this. E aí, na número 93 das 95 teses, Lutero diz o seguinte: Blessed be all those prophets who say to the people of Christ, Bendito todos aqueles profetas que dizem ao povo de Cristo, cross, cross, and there is no cross. cruz, cruz, quando não há cruz. There is no cross for us Não há cruz para nós, because Christ did what we could not do. porque Cristo fez o que nós não podíamos fazer. Christ bore the cross. Cristo é que suportou a cruz. And here are two of the most beautiful words we could say. E aqui estão duas das palavras mais lindas que nós podemos dizer: For us. para ou por nós. So there is not the cross for us Então não há cruz para nós, to achieve righteousness and a righteous standing before God, para alcançar justiça diante de um Deus justo, because Christ did what we could not do. porque Cristo fez o que nós não podíamos fazer. We are tax collectors. Nós somos cobradores de impostos, publicanos. We are not Pharisees. Nós não somos fariseus. We cannot stand on our own A righteousness. gente não pode se colocar diante de Deus na própria justiça. We are sinners before a holy God. Nós somos pecadores diante de um santo Deus. And only one thing bridges that gulf,
E existe uma coisa que transcende esse vão entre nós e Deus. between a holy God and a sinner. Esse vão entre um Deus santo e um pecador. Christ alone. Somente Cristo. Jesus Christ and his work on the cross. Jesus Cristo e sua obra na cruz. This was what Luther contended for in his own day. É o que Lutero lutou por ensinar em seus próprios dias. And this is why we celebrate him. E é por isso que nós celebramos. And we celebrate him best E nós o celebramos melhor by having the same boldness ao termos a mesma coragem to proclaim the same message de proclamar a mesma mensagem of salvation in Jesus Christ de salvação em Jesus Cristo and in Christ alone. e em Cristo somente. Let's pray. Vamos orar. Most gracious God, Deus graciosíssimo, you who are full of mercy, o Senhor que é cheio de misericórdia, you found us. o Senhor nos encontrou. You turned our sinful hearts to yourself. O Senhor virou os nossos corações pecaminosos para junto de ti. You have given us the most precious and undeserved gift. O Senhor nos deu o dom mais imerecido. You have given us the gift of salvation in Jesus O Christ. Senhor nos deu o dom da salvação em Jesus Cristo. May we be ones Sejamos nós aqueles who believe much in Christ. que creem muito em Cristo. In his name we pray. E no nome dele nós oramos. Amen. Amém.